Saudação, meus irmãos, paz e graça. Mais uma noite, glorificando e agradecendo esse Deus que nos deu a vida, que continua nos dando misericórdia todos os dias, que nos dá sopro de vida para nós entoarmos louvores àquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Eu me chamo Marcos, tudo bom, meus irmãos? Surgiu no meu coração o desejo de falar um pouco da palavra de Deus, que o Senhor se faça presente nessa reflexão desta noite. Deus me colocou, irmãos, justamente um versículo da Bíblia que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É forte, né, igreja? Né, meus irmãos? Deus preparou coisas maravilhosas para aqueles que seguem a Deus, para que a gente andasse na luz dele com boas obras. A gente se pergunta, meus irmãos, que obras são essas? Que obras são essas, meus irmãos, que Deus tanto preparou para nós? Aí a gente fica imaginando o que nós temos que dar a Deus se Ele já tem tudo em nossa vida. Igreja, veja só que coisa maravilhosa. Existia, meus irmãos e minhas irmãs, justamente uma viúva. Ela era pobre demais. Veja só, vamos para Marcos 12, 41. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, e observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Veja, muitos ricos depositavam muitos. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 reis. Isso aqui é o sistema monetário, meus irmãos. 5 reis era para aquele tempo que a igreja foi feita. Mas no tempo de Jesus, moedas eram chamadas de leptos. Foram 2 leptos. E esses 2 leptos, meus irmãos, não dava para comprar nenhum pão para aquela viúva pobre comer. Aleluia. E ela chegou, meus irmãos, com a sua simplicidade e jogou naquele templo, naquele lugar, naquele gasofilácio tão grande que existia no meio do templo de Jerusalém. Jesus apontou para ela, para que os discípulos viessem ver. E ele falou assim, ele chamou todos os seus discípulos naquele dia e disse-lhe: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Por que Jesus falou isso? Por que, meus irmãos? Ele vai dar a resposta. Porque todos ali depositaram o que lhe sobejava, mas essa, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Meus irmãos, nesse tempo as viúvas elas não eram muito abraçadas pelo meio cultural deles, justamente por causa de umas leis de Moisés. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão seria outro vídeo. Mas você vê, meus irmãos, essas viúvas elas passavam necessidades, não tinha ninguém para que ajudasse elas. Mas ela, do seu coração, igreja, pegou com a sua simplicidade, pegou 2 moedas e jogou naquele gasofilácio. Meus irmãos, não se trata do que nós temos, do que nós possuímos, mas sim, meus irmãos, no que está no dentro do seu coração. Aleluia. Entende, igreja? Entende, meus irmãos?
As boas obras que Jesus falou tanto em nossa vida são aquelas que vêm do nosso coração. Aleluia. Existem, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas aí fora precisando da nossa ajuda. Não só de a gente estar na igreja 24 horas ou apenas frequentando a igreja. Entende? Deus quer mais de nós. Deus quer que nós depositamos aquilo que está do nosso coração. Quem é você, igreja? Quem somos nós? Quando está em quatro paredes, quando a sociedade não está nos vendo. Será que você realmente é um servo de Deus? Será que você realmente faz boas obras? Muita gente diz e acredita que fazer a obra de Deus é só ir para a igreja, é orar, é jejuar, é falar de Deus na igreja. Mas não, meus irmãos. Tem gente precisando de vocês aí fora, dentro de presídios, dentro de lugares que só um servo de Deus entra. Jesus falou, igreja, que nós somos sal e luz do mundo. Nós temos que ter luz para caminhar nesse mundo. Que a nossa luz seja glorificada pelas nossas boas obras. Meus irmãos, haverá um grande julgamento um dia. E tem muita gente que acha que está fazendo algo demais para o reino dos céus, apenas sentado numa igreja. Eu não falo, igreja, de você não conseguir dar aquilo que consegue. Como eu posso dizer, meus irmãos, não é só dar, é se esforçar com o que nós não temos. É se esforçar, nem que seja por um pão, uma água, qualquer coisa, para que a nossa obra glorifique o nosso Pai. Não era possível. Essa pobre viúva tinha 2 moedas apenas. E ela foi lá e entregou. Ela deve ter passado fome, igreja, nesse dia. Porque nesse momento, quando ela depositou essas moedas, ela não tinha nada para comer. Veja o que é um coração voltado para Deus. Alguém lembra do homem que estava estirado no meio do caminho? Chegou um bom samaritano, passou de largo um levita, passou outro religioso e viu aquele homem estendido no chão, sem ajudar. Chegou o bom samaritano e colocou ele no seu burro, levou para o estaleiro e falou para o estaleiro que ele depender aí, quando chegar eu dou o dinheiro. Meus irmãos, não se trata da quantidade que você tem, se trata do que está no seu coração. Entende, igreja? Vai chegar um grande julgamento um dia, e Deus vai separar o bode das ovelhas, e tem gente que acha que as boas obras é apenas a santificação, é deixar o pecado de lado, é deixar as coisas deste mundo. Não, igreja. Deus nunca falou isso. Isso faz parte de um conjunto, de um caráter de um servo de Deus. Deus fala de boas obras e Ele vai separar justamente as ovelhas dos bodes, para a direita e para a esquerda. E gente vai dizer: quando foi que nós te vimos com fome, preso, com frio? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Bodes. Tem gente, meus irmãos, esperando o arrebatamento. Tem gente esperando a volta de Jesus, sem estar preparado. Deus deu talentos a essas pessoas. Deus deu valor, deu certas coisas para cada um de nós, condições para ajudar o próximo. Está aqui, em Mateus 25, no versículo 14 ao versículo 30. A Bíblia deu vários momentos, vários servos, e cada um tinha um talento. Um tinha 2, um tinha 3, outro tinha 1 só.
mas eles multiplicaram seus talentos. Aqui não fala sobre dons espirituais, aqui fala sobre o que Deus colocou na nossa vida, nas nossas mãos, a condição para ajudar o próximo. Pode ser qualquer coisa, igreja. Um pão, um almoço. Você vê alguém estirado, precisando de ajuda, e você vai lá e veja. Você está precisando de ajuda, meu irmão. O que você precisa? Quando você, meu irmão, tiver condição, chegue para essa pessoa que precisa. Uma vez eu vi o irmão revirando um lixo no meio da rua. Me doeu o coração, porque naquele momento eu não tinha condição de ajudar ele. Mas eu falei para Deus, um dia quando eu tiver condição, eu vou ajudar as pessoas, ajudar o próximo, com um pouco que eu tenho. Deus quer mais de nós, igreja. Deus quer mais da sua igreja. Amém, meus irmãos? Quando a gente aceita Jesus, alguém lembra de Cornélios? Ele era um centurião. Ele nem conhecia quem era Deus de verdade, mas fazia tudo para que as orações dele chegassem ao céu. Ele dava as suas esmolas. Esmola, meus irmãos, não é moedinhas. Esmolas são atos de caridade naquele tempo. Meus irmãos, a igreja primitiva, quando aceitou a Jesus, é claro que nós não vamos fazer outro porque a sociedade mudou. Mas na igreja primitiva, eles davam tudo, eles vendiam as propriedades, depositavam aos pés dos discípulos e eles repartiam igualitariamente. Para vocês verem como eles se desprendiam das coisas da terra. Jesus falou, igreja, juntai tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam. Façam, meu irmão, tesouros no céu, boas obras. Não seja só por ajuda, por caridade, mas vá na casa do irmão, da irmã, orar, buscar esse irmão que está precisando de oração. Tem tanta gente, meus irmãos, precisando de vocês. A seara é pouca, mas poucos são os ceifeiros, igreja. Amém, meus irmãos? Espero que ninguém fique com raiva de mim, mas é o que o Senhor Jesus nos mandou para aquele que quer servir piamente o evangelho dele. Se alguém gostou dessa mensagem, curta e compartilha, meus irmãos, para que o reino de Deus seja exaltado cada vez mais em nossas vidas. Os tempos estão difíceis, igreja. Só os que estão preparados, e preparado não é só para esperar no arrebatamento, porque a morte pode vir antes. Nós estamos preparados, igreja, para quando o Senhor Jesus chamar. O Senhor falou, o discípulo que escreveu a carta falou, que nós somos falhos, a falhabilidade do ser humano. Se Deus quiser, nós estaremos amanhã vivos. Pode ser o nosso último dia ou não, quem sabe é Deus. Faça boas obras, meus irmãos, para o reino dos céus, para que o Pai que está nos céus vejam suas boas ações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido. Amém, meus irmãos? Curta e compartilha esse vídeo. Eu aposto e acredito que vai edificar muitos irmãos essa mensagem. Amém? Glória a Deus.